Olá, meus amores, boa tarde. Hoje tem historinha. Hoje, quem vai contar a história de hoje não é a professora Maria José. Vejam só quem é que vai contar a história de hoje. Quem vai contar a história hoje sou eu, a Emília. Era uma vez a tia Anastácia. A tia Anastácia, além de ser boa cozinheira, a tia Anastácia costurava muito bem. Um certo dia, tia Anastácia pegou as suas agulhas e, imagine aí, colocou uma linha e começou a costurar. E costura para lá, e costura para cá, e costura para lá, e de repente a tia Anastácia fez uma boneca muito bonita. Quem é a boneca que a tia Anastácia fez? A boneca Emília. Mas ficou uma boneca muito bonita. Que boneca mais bonita! Então ela escondeu a boneca e gritou: Narizinho! Narizinho, venha cá, Narizinho. Quando o Narizinho chegou, o que foi, tia Anastácia? É que eu tenho uma boneca que eu fiz para você. Quando a Narizinha viu a boneca, ela gostou muito da boneca, ela achou linda a boneca. Ela pegou a boneca e abraçou a boneca e disse: Eu vou dar um nome para ela. Qual será que foi o nome que a Narizinho deu para essa boneca? Ela pensou e disse: Eu vou dar para ela o nome de Emília. A Narizinho ficou tão feliz com a boneca que quando o Narizinho ia dormir, ela dormia abraçada com a boneca. Quando o Narizinho ia brincar no quintal, ela levava junto com ela a boneca. Quando o Narizinho ia tirar fruta na árvore, ela levava junto a boneca. Até que um certo dia, Narizinho saiu para ir passear. E quando chegou na beira do rio, ela deitou com Emília e ficou dormindo na beira do rio. De repente, enquanto o Narizinho estava dormindo, ela sentiu algo em cima dela. Ela estava lá, de repente, chegaram dois animais em cima dela e ela viu os dois conversando. Quando ela olhou, ela acordou. Na hora que acordou, estava um peixe em cima dela. Ela olhou e disse: Quem é você? O peixe respondeu: Eu sou o príncipe do reino das águas claras. Um príncipe? E quem é esse seu amigo que está aí? O besouro disse: Sou eu. E você quem é? Ela disse: Eu sou a Narizinho. Eu me chamo Maria Lúcia, mas todo mundo lá no sítio me conhece como a Narizinho, porque eu tenho meu nariz arrebitado. Nossa, o besouro ficou admirado. Aí disse: Esse seu nariz dava para mim morar aí muito bem. Só que o besouro, quando ele entrou no nariz da Narizinho, ela começou: Atchim! O besouro disse: Não, esse não é um lugar legal para mim morar. Então o besouro bateu as asas e foi voando embora. Então o seu príncipe, o peixe das águas claras, do reino das águas claras, falou: Quem é essa aí com a cara muito enjoada? Então o Narizinho falou: É a Emília. Ela fica assim porque ela não consegue falar. Eu queria tanto, 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 tanto que minha boneca falasse. Então, o peixe disse: Eu acho que eu tenho uma solução para vocês. Então, resolveram e mergulharam no lago do reino das águas claras
e chegaram lá no castelo do príncipe. E foram. Quando chegaram, tinha um portão bem enorme que estava fechado. Claro, todo castelo tem que ter uma pessoa lá vigiando, guardando. Quando chegaram lá, sabe quem era o vigia do castelo? Era um sapo enorme, muito grande. Só que o sapo, ele estava dormindo. Então o príncipe disse: eu vou dar um castigo para esse sapo. Como é que ele está vigiando o meu castelo assim, dessa forma, dormindo? Isso não é certo. Eu vou fazer ele engolir 10 pedrinhas como castigo. Então foi quando a Narizinho disse: não, senhor príncipe, eu tenho uma ideia melhor. Vamos vestir a roupa da boneca nesse sapo. Assim ele vai ficar tão envergonhado que ele nunca mais vai dormir em serviço. Então o príncipe, ele gostou da ideia. Tiraram a roupa da boneca e vestiram no senhor sapo. Então o príncipe falou: acorda aí, seu preguiçoso. Como é que você fica dormindo em serviço? O sapo acordou todo apavorado e disse: não, senhor príncipe, eu estava só descansando um olho e o outro era um olho fechado e o outro aberto. Sim, agora como castigo você vai ter que engolir 10 pedrinhas. E ele pegou o seu sapo e foi lá dentro, pegou as pedrinhas e trouxe. E deu para o sapo comer. Vamos contar aqui com a Emília: uma pedrinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta quantas para 10? Uma. Então, o seu sapo ficou muito agoniado. De repente, estava a Narizinho e a Emília conversando com o doutor Caramujo. Doutor Caramujo, o que vocês querem aqui é que eu quero tanto que a minha bonequinha fale, porque eu gosto tanto dela, mas ela não consegue falar comigo. Doutor Caramujo respondeu: acho que eu tenho uma solução para vocês. Eu tenho aqui umas pílulas que, se eu der, ela vai começar a falar, a pílula falante de doutor Caramujo. Só que doutor Caramujo procurou em um lugar, procurou no outro e disse: nossa, alguém roubou as pílulas que eu tinha guardada. Mas eu tenho uma ideia. Eu vou dar uma solução. Foi lá, buscou uma ave que fala tudo que a gente fala, ou seja, ela repete tudo que a gente diz. Sabe quem é? O papagaio. Então a Narizinho de repente falou: não, doutor Caramujo, não devemos. Não devemos maltratar os animais. Isso não pode. Então, crianças, nós podemos maltratar os animais? Não podemos, não. De repente, entrou na sala o seu sapo. Ai, 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 eu tô com uma tremenda de uma dor de barriga. Quando o doutor Caramujo analisou o senhor sapo, ele percebeu logo que era caso de cirurgia. Cortou a barriga do sapo, tirou as pedrinhas que ele tinha engolido, costurou, o sapinho ficou bem e foi embora. Só que doutor Caramujo foi dar uma olhadinha nas pedrinhas que estavam lá, quando de repente ele viu: ah, chama a Emília, eu achei as minhas pílulas. Aí então doutor Caramujo chegou próximo da Emília e disse: abra a boca, Emília, para tomar o remédio. E ela: abra a boquinha, Emília. Alguém de vocês conhece alguma criança que, quando a mamãe foi dar o remédio, disse: é ruim, não quero? Então, ele convenceu a Emília a tomar a pílula.
Sabe o que aconteceu? A Emília começou a falar, só que ela falava... Ela não parava, ninguém entendia o que a Emília falava. Aí ela falou, mas doutor, não tem como você resolver isso. E o doutor falou, calma, calma, narizinho. É que a Emília ficou tanto tempo sem conseguir falar que ela quer falar tudo de uma vez. Então, foi assim que a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo começou a falar. Então, a Emília é uma boneca de pano feita por tia Anastácia, que com a pílula mágica de Dr. Caramujo, ela ficou falante. Então, ela é um dos personagens mais importantes do sítio do Pica-Pau Amarelo. Beijo para vocês.